no poderoso nome de Jesus. Olha, eu vou ser rápido nesse vídeo e eu vou estar lendo aqui uma matéria a vocês. Na verdade, eu recebi essa matéria da nossa contabilidade, dos advogados da nossa igreja, e também recebi essa matéria de algumas pessoas, né? Amigos nossos advogados do Brasil inteiro, que sempre está em conexão conosco. Olha só que coisa interessante. Eu trabalhei em algumas igrejas, alguns pastores amigo meu, e a qual fui dedicado na obra do Senhor, nas igrejas dele. Porém, eu nunca exigi nada da igreja nenhuma. Tudo que eu fiz foi como sacerdote, por amor à obra de Deus. Tudo. Todo o trabalho que eu realizei no Senhor, inclusive na nossa igreja, eu sempre falo com a diretoria da nossa igreja. Eu não tenho nada na igreja. Eu estou como um pastor na igreja, mas eu não sou dono dela. Eu não sou dono da igreja. O dono é Jesus. E todas as propriedades que nós temos, a construção que nós temos de igreja, não me dá direito de achar que eu sou dono disso. A igreja não me pertence, a igreja pertence a Jesus. Inclusive, se um dia o Senhor me tirar da liderança dessa igreja, eu não vou processar ninguém, não vou reivindicar nada, porque eu sou um sacerdote do céu. E essa notícia me chamou muita atenção, apesar de nós sabermos que as perseguições vão começar para as igrejas no Brasil e no mundo. Essa notícia que eu recebi da nossa advocacia, já tem alguns dias que saiu essa notícia, e essa notícia diz assim, ó: o presidente Lula, eu estou lendo a Carta Capital, tá? A Carta Capital. Você entrar no Google, você vai encontrar. O presidente Lula sancionou a lei que estabelece a inexistência de vínculo empregatício entre entidades religiosas e seus ministros, pastores, presbíteros, bispos, freiras, padres, sacerdotes e qualquer pessoa com atribuições semelhantes. O projeto foi aprovado em julho pelo Senado e a sanção consta da edição desta segunda-feira, 7 do Diário Oficial da União. Então, entenda bem, olha que coisa gloriosa. Na minha infância, todos os trabalhadores, pastores, amigos nossos, que eu me lembre, eu nunca vi um pastor processar a igreja porque trabalhou 2, 3, 5 anos na igreja, 10 anos, 20 anos. Eu nunca vi porque esses pastores entendiam que, por umas escolhas deles, eles fariam a obra de Deus. Mas agora o que a gente vê? São pastores, missionários, ministros que trabalham numa igreja por um determinado tempo e quando o pastor manda embora, ou eles já não estão mais cooperando com aquilo que o pastor não consegue ver de visão na vida deles, eles querem processar a igreja. Mas agora, talvez alguém pode falar assim, não pastor, mas eu sou um trabalhador da igreja há 20, 30 anos, é uma escolha sua. Ah, mas a minha família, você escolheu ser um sacerdote. Ser um sacerdote é uma escolha pessoal. Alguém lhe obrigou você, botou uma arma na sua cabeça e você vai ser pastor? Não. Você foi por livre escolha e vontade, não foi? Eu não vim, então eu não posso. Graças a Deus. Que notícia extraordinária. Ah, pastor, mas o meu esposo é pastor da igreja e ele tem que ser
fichado, ele tem que ser. Se o pastor fizer isso, amém. Se ele não fizer, ele não está errado. Sabe por quê? Porque eu entendo que, como sacerdote, eu fiz uma escolha para trabalhar para o reino de Deus. Então, se eu trabalho para o reino de Deus, eu estou consciente. É por isso que as nossas igrejas, eu sempre falo aos irmãos da nossa igreja, nós não temos, a abertura da nossa igreja não acontece de dia, acontece somente à noite, 3 vezes na semana. Por isso que eu coloquei já no regulamento interno. Os obreiros têm que trabalhar durante o dia, têm que ter a sua vida secular, e à noite, por amor e gratidão a Deus, vai cuidar das almas. Finais de semana vai fazer um evangelismo. Por exemplo, amanhã nós vamos fazer um mutirão na igreja para ajudar uma família, vai construir uma casa de um obreiro nosso. Vamos por amor. Agora, qualquer coisinha, o pastor sai da igreja e quer processar a igreja. Porque trabalhou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Pastor, trabalhei 20 anos na igreja, eu saí, a igreja não me deu nada. Você foi por livre e espontânea vontade e agora você quer reivindicar alguma coisa da igreja? Irmão, vou dizer uma coisa para você. Olha que coisa. Recebi essa notícia com gozo e alegria na alma, sabia? Porque se o teu esposo escolheu ser pastor e ele não está sendo abençoado como você gostaria, você tem que chamar ele no canto e falar com ele. Você escolheu ser um sacerdote. Se você escolheu ser um sacerdote, Deus vai honrar você naquilo que você faz. Agora, eu estava conversando com um amigo meu, aqui de Volta Redonda, que um pastor dele houve um problema lá na igreja, e esse pastor que ficou com ele há mais de 10 anos, processou a igreja, e botou filho no meio, botou família, botou sofrimento, botou dívida. O pastor teve que pagar mais de 100 mil reais, de acordo com a juíza, para esse homem. Olha que miséria de homem é esse. Ah, pastor, mas e a família dele? Irmão, presta atenção, irmãos. Presta atenção. O reino de Deus não foi imposto em nossos corações à força. O reino de Deus veio até nós, porque nós abrimos o nosso coração para aceitar isso. Agora, como vive uma pessoa que entra com um processo contra a igreja para reivindicar dias de trabalho, anos de trabalho? Eu fico pensando, como é que esse homem vai dormir? Então, se ele processou a igreja, significa que aquele trabalho que ele realizou não foi para o reino de Deus. Ele estava trabalhando fisicamente. Ele não era um homem espiritual. Porque ele entende que aquilo foi um trabalho, não foi um sacerdócio. É por isso que a maioria desses pastores não tem nada de Deus. Porque eles vão para a obra como um trabalhador e não um sacerdócio. Apesar do que a Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário. Então, Deus não está chamando os trabalhadores, os sacerdotes, simplesmente para sofrer. Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Agora, quando chegarmos lá e acharmos que aquilo se tornou um trabalho na nossa vida, esses homens já estão perdidos há muito tempo. Que notícia extraordinária! Eu sei que a igreja vai passar por um tempo de tribulação, mas agora a gente já vai poder mais, irmãos, abrir mais igreja e mostrar aos homens de Deus que por amor devemos fazer a obra de Deus e não por negócio. Eu sei que a igreja precisa cuidar dos seus obreiros e deve ser assim. Principalmente a igreja, quando tem condições
ela deve cuidar dos seus trabalhadores. Se um pastor está na obra, deve honrar o pastor, na medida das condições, é claro. Porque tem igreja pequenininha que não tem condições de dar o que o pastor está querendo. Mas se a igreja tem condições, dê uma dignidade, dê um salário digno ao pastor, um salário digno para ele cuidar da família, cuidar dos filhos, para que ele tenha um tempo voltado às coisas do céu com tranquilidade. Agora, processar a igreja para arrancar dinheiro, dízimos e oferta, processar a igreja como se você fosse um trabalhador terreno, esses homens diante de Deus, eles vão perder o céu, irmão. Eles vão perder o céu. Você quis ser um sacerdote. Alguém obrigou você? Alguém obrigou o bispo? Ninguém me obrigou a trabalhar na obra do Senhor. Ninguém me obrigou. Então eu me prontifiquei. Então eu não posso processar. Então, que notícia extraordinária! Que notícia extraordinária! O presidente Lula sancionou, está na capa da carta capital, tá? Eu recebi isso também dos nossos advogados da nossa igreja aqui também, Volta Redonda, e nos alertando e nos dando boa notícia, né? O presidente Lula sancionou a lei que estabelece a inexistência de vínculo empregatício entre entidades religiosas e seus ministros, pastores, presbíteros, bispos, freiras, padres, sacerdotes, quaisquer pessoas com atribuições semelhantes. O projeto foi aprovado em julho no Senado e a sanção consta da edição desta segunda, dia 7, do Diário Oficial. Amém? Então, pastor, você que ama a Deus, quer fazer a obra com sinceridade? Faz. Porque agora, se você tentar reaver alguma coisa depois que você sair da igreja, você vai se lascar. Aí Deus precisa usar o ímpio para mostrar ao pastor que o sacerdócio dele foi uma escolha dele pessoal com Deus. Deus está mostrando o ímpio, porque os pastores estão processando as igrejas. Aí Deus está utilizando o ímpio para mostrar para o pastor que dizia ser espiritual que aquele vínculo que ele tem na igreja não é empregatício. É um sacerdócio. Não existe vínculo. Glória a Deus, irmão. Você não tem noção como pastor presidente, como essa notícia alegrou meu coração. Agora, porém, nós como líder não estamos isentos. Se a igreja tem condições de dar condições aos pastores que estão na obra. Quando a igreja tem condições, ela deve fazer isso. Agora, resumindo essa notícia, nós somos trabalhadores do reino, sacerdócio do céu. O nosso negócio não é aqui. Ninguém me obrigou a ser bispo. Ninguém me obrigou a dirigir igreja. Ninguém me obrigou a abrir igreja. Então eu não posso processar. Nem a minha igreja eu posso processar. Eu sempre falo com os irmãos. Se um dia o meu coração é limpo, talvez, irmãos, o Senhor trabalhe na minha vida exatamente por conta disso. Se um dia, irmãos, eu tiver que botar essa igreja na mão de alguém, o Senhor me levar para algum lugar, eu não tenho preocupação acerca disso, porque eu não estou agarrado a bens terrenos, a templo que foi construído, a propriedade que a igreja comprou, a carro que a igreja comprou, isso tudo é de Deus. Quem ficar vai dar conta daquilo, porque aquilo nos mínimos detalhes pertence a Deus. Quem fizer daquilo um comércio vai pagar o preço. Eu levo a minha vida com Deus dessa forma. Quem faz diferente é problema deles. Agora, mais uma vez, nós como igreja, como líder, não estamos isentos. Nós não podemos abandonar o missionário, o trabalhador no campo, em miséria, passando fome. A igreja deve arcar com a sua responsabilidade. Se botou um obreiro na direção da congregação, se botou um trabalhador, se enviou um missionário, tem que arcar com a responsabilidade.
Porque às vezes tem filho, tem família. Estou falando de igreja que tem condições de fazer isso. Quando não tem, irmãos. Mas resumindo esse vídeo, irmãos, você não tem noção como essa alegria que eu estou sentindo por causa dessa lei que foi sancionada em julho. Como eu estou feliz. É uma pena que os processos que vieram antes dessa lei, acredito que não vai ser abolida por causa dessa lei. Mas seria bom se fosse. Sabe por que muitos pastores estão entrando com processo na igreja? A maioria desses pastores, eles veem a igreja crescer, a igreja comprar propriedade e eles querem uma parte da fatia. A igreja agora não pode ter condições de comprar um terreno, uma propriedade, porque sempre tem um obreiro de olho. O pastor comprou o terreno caro, então eu preciso de uma parte dessa fatia. Como se esse dinheiro fosse nosso. O dinheiro é de Deus, irmãos. É por isso que a igreja ela tem uma diretoria. Não é só o pastor que manda na igreja. Eu posso dar ordenança, mas tem pessoas que eu preciso se comunicar para saber como funciona, comunicar. É a diretoria. É isso. Se tem uma coisa, meus irmãos, que eu zelo, e os irmãos da nossa igreja sabem muito bem, a nossa igreja é organizada acerca disso. Relatório, contabilidade, nós gostamos das coisas organizadas. Porque nós sabemos que o tempo da perseguição está chegando. Mas se nós estivermos organizados, eles não terão nada a imputar, ou melhor, a colocar sobre as nossas costas. Eles não vão conseguir fazer isso. Então, pastor, você que está aí também, regularize a sua igreja, mantenha a sua igreja organizada. Em nome de Jesus, não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas pensa numa notícia gloriosa. Porque agora não existe vínculo empregatício entre pastores, bispos, com a entidade não tem mais. Oh, que maravilha. Os pastores que queriam arrumar uma graninha em cima das igrejas agora vai ficar no estreito. Se não quer ser sacerdote, vai trabalhar e vai exercer a sua função. Agora, se for sacerdote, vai comer daquilo que Deus colocar para você. E eu sei que Deus vai cuidar de você. Doutor Laerte está aqui, ele sabe o que eu estou dizendo. Falou tudo agora, doutor Laerte. Agora só vai manifestar os pastores verdadeiros. É isso aí. Que, irmão, eu não imaginava que essa notícia viesse nesse tempo, não, irmãos. Eu achei que essa notícia viesse na administração anterior. Mas eu estou surpreendido, tá? Estou surpreendido. E eu vejo aí um ponto negativo, um ponto positivo. Porque eu sou da seguinte forma, irmãos. Eu sou da seguinte forma. Algumas pessoas me perguntam sobre administração anterior, administração agora. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu acho que nós, como brasileiro, nós devemos orar e apoiar por aqueles que estão nesse tempo conduzindo a nação. É nossa obrigação. Nós não vamos ficar lutando para dar errado as coisas, não, irmãos. Nós vamos ficar lutando para ver fulano cair, ciclano cair. Pelo amor de Deus, irmão, não é assim que funciona, não. A Bíblia nos manda orar por aqueles que estão pela liderança. A Bíblia nos dá essa ordenança, que nós devemos fazer isso. Agora a gente vê pastores torcendo para ver, dá tudo errado. O que é isso, irmãos? Deus não está nesse negócio, não. É nossa obrigação orar pelo presidente Lula, pelas pessoas que estão lá. É nossa obrigação como servo de Deus. É assim. Talvez não foi como você gostaria, mas se o Senhor permitiu, foi assim, pronto, acabou. Nós devemos orar e pedir ao Senhor que o Senhor faça o melhor. Eu sei que haverá tribulações que estão vindo em direção às igrejas no mundo inteiro.
e vai aumentar. O negócio não vai ficar assim fácil, não, irmão. O negócio é estreito. Porém, enquanto o povo de Deus estiver nessa terra, e para aqueles que confiam no Senhor, nascerá o sol da justiça, diz a palavra de Deus. Então Deus abençoe você. Eu nunca processei. Inclusive o pastor que eu ajudei durante uns 4 ou 5 anos, eu não lembro o tempo, porque eu sou muito ruim de memória assim para marcar o tempo. Um pastor que eu trabalhei para ele, e quando eu saí, na verdade eu não saí, ele que me mandou, né, praticamente. Quando ele chegou para mim, o pastor Natalino falou: bispo, Deus tem algo maior contigo, vai, segue seu destino. Ele mesmo falava comigo: Deus tem coisa maior para o senhor. Hoje eu sou pastor dele. Não saí, não precisei processar, não reivindiquei nada. Eu entreguei esses anos por amor à obra de Deus, auxiliei ele por amor à obra de Deus, sem vantagem financeira. E quantas vezes minha esposa sofrendo dentro de casa, os meus filhos sofrendo dentro de casa, eu não usei processar, não fazer nada. Então, para mim, essa notícia é grandiosa, sabe por quê? Porque o trabalho que eu exerço, dinheiro nenhum nessa terra pode medir a minha vida com Deus. Quando você processa a igreja, você está medindo a sua vida terrenamente. Você está dizendo que o seu trabalho, a não ser que você trabalhar na igreja, em alguma área administrativa, né? Aí a igreja por lá, não há problema nenhum. Tem igrejas que ficham pessoas na área administrativa, como limpeza, não há problema nenhum. Agora, pastores, ministros do evangelho, que notícia extraordinária. Irmão, você não tem noção a alegria que eu estou com esta notícia. Porque nós precisamos entender que o amor pela obra de Deus deve ser prioridade na nossa vida. E que ninguém nos forçou a ser um ministro. O Senhor nos vocacionou, mas Ele também não colocou a arma na nossa cabeça para dizer faz ou não faz. Por livre e espontânea vontade eu escolhi isso. Que o Senhor abençoe a vida de todos vocês. Compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza que alguns pastores que estão passando por esse sofrimento vai ver esse vídeo e vai se alegrar também. Deus abençoe muito vocês, tá? Em nome de Jesus.